Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. O amor de Cristo está a reinar em nossos corações e com grande alegria vamos realizar agora o nosso segundo encontro sobre a música litúrgica na vida da igreja. Isto é, o segundo encontro de nossa formação paroquial. No nosso primeiro encontro, vimos a música litúrgica nos 4 cenários da igreja. Se você não viu este encontro, temos o link na nossa descrição neste vídeo. Muito bem. Vimos a música litúrgica nos 4 cenários da igreja e agora vamos falar da música litúrgica observando o seu sentido e observando a execução da música litúrgica nas partes da missa. Muito bem. Primeiramente, nós temos que recordar que a música litúrgica, o cântico litúrgico, ele faz memória dos mistérios celebrados. Isto é, canta-se os mistérios de Cristo Jesus. Porque a música litúrgica, ela constitui uma verdadeira oração, uma verdadeira experiência de comunicação, uma forma verdadeiramente ritual e celebrativa, que torna presente a obra da salvação da Santíssima Trindade na vida da gente. Também o cântico litúrgico ele é contemplativo, isto é, ele faz com que nós contemplemos a obra da Trindade Santa na história da salvação. O cântico litúrgico ele é trinitário, ele é dirigido ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Ele é dirigido ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. A música litúrgica ela deve ser cristocêntrica, isto é, está centrada em Jesus Cristo, num mistério pascal. Cristo engloba os seus membros, a igreja, toda a humanidade. Também o cântico litúrgico ele deve ser sempre pascal, mesmo quando ele é executado em tempos litúrgicos que não o tempo pascal. Todo canto litúrgico ele é pascal. Pelo canto, a igreja anuncia e testemunha o cerne do Evangelho, o mistério pascal, vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No fundo, né, são todos os cânticos litúrgicos, eles são cantos pascais do Cordeiro imolado e vitorioso. O cântico litúrgico, ele deve ser sempre eclesial, ele é um canto da igreja. Ele é eclesial em 2 sentidos. Primeiro, é a igreja que celebra e faz memória. A Assembleia Eclesial canta. A Assembleia canta, pois o mistério de Cristo, o mistério pascal cantado, compreende também os membros de Cristo Jesus, o seu corpo que é a igreja. Então, da mesma maneira que a igreja canta o cântico litúrgico, o cântico litúrgico canta o mistério de Cristo na própria igreja. O cântico litúrgico ele é eucarístico, no sentido de ter o caráter de ação de graças. A palavra Eucaristia vem da língua grega e significa ação de graças. O cântico ele é eucarístico porque a igreja dá graças ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Ele é narrativo. A igreja canta narrando os fatos, os benefícios de Deus, as maravilhas de Deus no seu plano salvador. Pelo canto, a igreja narra e proclama as Páscoas dos cristãos, iluminados pela palavra de Deus. Todo canto litúrgico, ele também é proclamativo. Por ser eucarístico e narrativo, a igreja, através do seu canto, proclama as maravilhas de Deus na história da salvação. O cântico litúrgico ele também é histórico-salvífico. Por quê? Porque a igreja proclama, pelo canto, a história da salvação. O cântico litúrgico é atualização também do mistério da salvação.
música litúrgica, ela é também profética, por dois motivos. A igreja, ela canta o plano de Deus, o plano da salvação, denunciando tudo aquilo que se opõe ao plano de Deus. Também é profético, porque a igreja, ao cantar, comemora e prefigura o reino definitivo, o reino de Deus. É profético porque denuncia e é profético porque anuncia. A partir disso, então, nós podemos dizer que, por essa teologia da música litúrgica, não há lugar na música litúrgica para mero sentimentalismo religioso, ou para show artístico ou de exibição. A música litúrgica, ela se enquadra na celebração do mistério pascal de Cristo. Por isso a música litúrgica é oração, é comunicação com Deus, é comunicação com o Pai por Cristo no Espírito Santo. Então, isso é muito importante, tá? Porque, por exemplo, quando se dá a execução litúrgica, na igreja, a música litúrgica não terá longas introduções ou grandes solos de instrumentos, porque o grande objetivo é fazer com que a comunidade se comunique com Deus através da melodia e da letra do canto entoada por toda a comunidade. Muito bem. E os cantos na celebração? Os cantos na celebração. Então quero passar com vocês um pouquinho sobre cada canto na celebração. E claro, nós começamos sempre com um cântico de abertura. Já foi chamado de cântico de entrada, porque o cântico de abertura ele acompanha a procissão de entrada. Nós preferimos chamar cântico de abertura porque a procissão de entrada ela começa com a nossa saída de casa. Quando eu e você decidimos ir à missa, lá começou a nossa procissão de entrada. Por isso, o cântico que vai acompanhar a equipe de celebração até o altar, nós preferimos chamar de canto de abertura. Não é qualquer canto que se pode cantar na abertura de uma celebração, pois a função do cântico de entrada, a função do cântico de abertura é criar comunhão. Seu mérito é de convocar toda a assembleia pela fusão de suas vozes, juntando os corações no encontro com o ressuscitado. Então, ele é um cântico que harmoniza a nossa expectativa celebrativa no início da celebração, fazendo com que todos os corações sejam acolhidos por Cristo Jesus. O cântico de abertura, verdadeiramente, ele abre a celebração. Depois nós temos... Bem, então aqui o cântico de abertura, ele é um cântico processional. Ele acompanha a procissão de abertura. A procissão de abertura. E por isso, então, ele tem essa função de acompanhar a procissão, mas ele também tem a função de fazer com que o coração da comunidade se una através da nossa expectativa do encontro com Cristo Jesus. Existe um outro tipo de cântico que nós chamamos de cânticos de parte fixa. As partes fixas, você sabe, é o ato penitencial, o hino de louvor, o santo, o Cordeiro de Deus. São cânticos que acompanham todas as celebrações de missa. São fixos. Sempre tem esses cânticos. E alguns desses cânticos fixos, eles têm a sua letra ritual, onde nós geralmente optamos pela própria letra do rito. Temos então aqui, após o cântico de abertura, nós temos dois cânticos das partes fixas. O Kyrie, isto é, o cântico que acompanha o ato penitencial, e nós temos o hino de louvor. Tá? O Kyrie, ele é uma aclamação suplicante a Cristo Senhor.
É o canto da Assembleia reunida que invoca e reconhece a infinita misericórdia do Senhor. Apesar de nós cantarmos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Cristo e Senhor, essas três aclamações se referem à pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Mesmo naquele cântico do Padre Zezinho, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai de infinita bondade. Mesmo nesse canto, o refrão desse canto está falando de Jesus, enquanto os versos falam a partir da Trindade. O ato penitencial é um cântico cristológico, onde por Cristo nós pedimos perdão e o Pai concede o seu perdão na unidade do Espírito Santo. O outro cântico é o hino de louvor, que não é uma aclamação trinitária, como muita gente pensa na nossa cabeça. O Glória, ele é um cântico trinitário que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, eles aparecem no hino de louvor, mas ele é um canto cristológico. E ele é um hino doxológico, isto é um hino para louvar e glorificar a Deus por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Então, o centro do hino de louvor é a pessoa de Jesus, que por ele nós chegamos ao Pai e pelo sopro dele nós recebemos, amando do Pai, o Espírito Santo Paráclito. Então, quando nós cantamos o hino de louvor, a letra do hino de louvor é uma letra cristológica. Por meio de Cristo nós louvamos a Deus. O nosso louvor é feito por meio de Jesus. Então essa característica é básica. Então não basta no Glória cantar glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Não basta. Lembra da famosa música? Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. Lembra disso? Não basta isso. Precisa de ter mais elemento. Por isso, então, prefere-se a letra oficial do hino de louvor ou as versões promovidas pelas conferências dos bispos esparramados no mundo inteiro. No caso, no Brasil, nós temos uma letra com 5 versos que traduzem com fidelidade a letra oficial do hino de louvor. Então nós devemos preferir estas letras, tá bom? Mas também já houve composições que não dessas da CNBB ou a letra oficial, que traduzem muito bem o espírito do hino cristológico. O Padre Zezinho, por exemplo, tem uma famosa música de muitos anos atrás: Glória a Deus na imensidão e paz na terra ao homem nosso irmão, onde ele traduz com muita fidelidade o espírito do hino de louvor. Então há muitas letras que também respeitam com fidelidade o nosso hino de louvor. Então a dica que eu dou é: deve-se preferir a letra oficial ou a letra que traduz o texto oficial proposta pela CNBB. Porém, não podemos ser radicais. Há muitos autores que fizeram letras que são muito fiéis ao hino oficial, ao hino de louvor. Muito bem. Um outro canto que aparece sempre na missa é o Salmo. O Salmo, ele faz parte da liturgia da palavra, ele é um elemento da palavra de Deus. Ele é palavra de Deus. Ele traduz palavra de Deus. E o Salmo, ele é uma parte obrigatória
da liturgia da palavra. Toda a liturgia da palavra tem salmo. O salmo não é uma opção, ele é obrigatório. O salmo faz parte da música litúrgica da igreja e é obrigatório. E geralmente o salmo ele é cantado. E deve-se preferir cantar o salmo. Então, se a comunidade puder cantar, cante-se o salmo. A comunidade não deve cantar o salmo se o salmo for cantado feio. Se é para cantar feio o salmo, é preferível não cantar o salmo, entoar o salmo ou cantar o refrão e rezar o verso. Mas a grande preferência é se cantar o salmo. Então, os salmistas devem estar preparados para entoar o salmo. E o salmo bem cantado é uma divina oração. É magnífico, é maravilhoso. E eu agradeço muito a Deus porque nas comunidades que eu tenho passado se canta muito bem os salmos. Como que cantam bem os salmos? Então agradeço muito a Deus pelas nossas comunidades, pelos grupos de cântico de nossas comunidades, que têm feito um esforço muito grande por cantar bem o salmo. Eu agradeço a Deus e eu desejo e eu falo muito obrigado. O salmo, ele é uma resposta da comunidade à palavra ouvida, ou seja, à primeira leitura. Por dois motivos. Porque é cantado em forma dialogal, ou, se você preferir, responsorial. Nós, inclusive, chamamos disso salmo responsorial. E ele é escolhido para responder à palavra de Deus que foi proclamada, principalmente a primeira leitura. Geralmente o salmo ele é uma resposta direta à primeira leitura que fora proclamada, prolongando assim o seu sentido litúrgico, teológico, espiritual. Ok? Muito bem, uma questãozinha prática. Quem for cantar o salmo não precisa falar salmo responsorial. É preferível falar o salmo e seu número. Por exemplo, Salmo 23. Se é para falar, é preferível que se fale o número do salmo. Se quiser convidar a comunidade, não é preciso, a comunidade sabe que vai responder. Mas se você quiser convidar, pode se convidar. Em resposta à primeira leitura, cantemos o Salmo 23. E aí se canta, tá bom? A gente sempre fala o número, o primeiro número do Salmo. Geralmente vem 2 números. É só falar o primeiro número, tá bom? Salmo 22, Salmo 23, o número primeiro que fala. Então, você que é salmista, basta você chegar e falar Salmo 23 e cantar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É isso. Então basta se cantar, se pronunciar o número do salmo e cantar, tá bom? Você não precisa falar salmo responsorial, porque todo salmo cantado na igreja é responsorial, é salmo de resposta. Eu proponho a resposta, a comunidade responde. Eu canto o verso, a comunidade responde. Eu canto outro verso, a comunidade responde. Outra coisa, deve-se preferir o cântico, as respostas do cântico, do salmo, deve-se preferir respostas onde o salmista canta uma única vez a resposta. Então, eu vou lá proclamar o salmo com a comunidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A comunidade responde: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu canto o verso, a comunidade canta: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deve-se evitar a extensa repetição do refrão dos salmos. Às vezes a pessoa vai colocar uma melodia no salmo e a melodia repete o refrão 2 vezes. E aí então o salmista canta 2 vezes no começo, a comunidade responde 2 vezes. Aí o salmista canta o verso, a comunidade responde 2 vezes. Aí o salmista canta o verso, a comunidade responde 2 vezes. Quando termina, o salmista canta 2 vezes e a comunidade canta 2 vezes. Então fica uma repetição eterna do refrão do salmo. Então deve-se evitar aquele salmo que é muito repetitivo no refrão, tá bom?
Muito bem, meu irmão, minha irmã. Temos um outro cântico que é a aclamação ao Evangelho. A aclamação ao Evangelho é sempre, sempre, sempre um cântico obrigatório. Na maior parte das vezes ele tem o aleluia, mas, por exemplo, como no tempo de Quaresma, não se tem o aleluia, se canta um outro tipo de aclamação, tá bom? Mas geralmente a aclamação ao Evangelho tem o aleluia. Ele é o quê? É um cântico de introdução. Ele introduz a comunidade, preparando a comunidade para aquilo que vai ser proclamado. Então a comunidade canta e abre os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. É uma introdução. Então, preparando a comunidade, o coração da comunidade para a escuta do Evangelho. Ele é um viva. A palavra aleluia vem do hebraico halel ilá, que significa louvai a Deus. Então, toda vez que nós cantamos aleluia, nós estamos cantando louvai a Deus. Nós louvamos a Deus pela palavra de seu filho, que é seu filho Jesus. Que é seu filho Jesus. Então nós proclamamos a palavra, nós quando cantamos aleluia, 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 nós estamos falando louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, porque Jesus, palavra de Deus, se fez presente na nossa vida através do Evangelho. Então, ele é um cântico pascal. Toda aclamação ao Evangelho é um cântico pascal, que louva a Deus pelo verbo de Deus, pelo verbo que é o Cristo, que nos tirou das trevas da morte, introduzindo-nos no reino da vida. Um detalhinho, geralmente se canta o refrão e aí um dos cantores ou o salmista canta em solo o verso e a comunidade repete o refrão. Então geralmente é assim que é feito o esquema. Pode ser feito dessa forma. Também existem cânticos muito bem feitos que se tem o aleluia, tem seu verso próprio e canta seu aleluia. Então, geralmente se segue o texto do dia, o texto cantado do dia, mas também tem cânticos que são feitos para o tempo litúrgico, e esses cânticos também ele cai muito bem. Por exemplo, a gente pega o cântico no tempo da Páscoa. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Então esse cântico tem esse refrão tudo e os versos são feitos para a Páscoa. São vários versinhos feitos para a Páscoa que não são idênticos ao que está no lecionário, mas que traduzem muito bem o espírito do lecionário. Por isso, então, esses cânticos também podem ser executados na aclamação ao Evangelho. Muito bem, pessoal. Um parêntese importante. No movimento litúrgico, deve-se evitar a movimentação da equipe de liturgia, das pessoas envolvidas na liturgia, naqueles momentos onde tem uma pessoa falando. Por exemplo, na leitura. Tem uma pessoa fazendo a leitura, aí um ministro se levanta para arrumar alguma coisa. Todo mundo vai prestar atenção no ministro se movimentando e não naquela pessoa que está proclamando a leitura. Ou, por exemplo, na homilia do padre. O padre está fazendo a homilia, uma pessoa se levanta para buscar alguma coisa. Todo mundo vai ficar olhando aquela pessoa andando no altar, saindo do altar, enquanto o padre está tentando fazer a homilia. Deve-se evitar a movimentação litúrgica para esse momento, tá bom? Dizem, boa parte dos padres, né, que parece que a pessoa escolhe esse momento para fazer as coisas. Deve-se, se é para fazer a movimentação, tem que se aproveitar os momentos onde toda a comunidade está cantando. Então, por exemplo, eu preciso pegar um copo d'água lá para o ministro. Então, a comunidade está cantando, eu vou nesse momento e pego, porque a comunidade está envolvida com o cântico. Eu devo evitar no momento que só está uma pessoa falando, porque assim eu vou chamar a atenção e vou deslocar a atenção da pessoa que está proclamando a palavra, ou proclamando o evangelho, ou fazendo homilia, para o meu movimento.
Então, bastante atenção. E por que estou falando isso nesse momento? Porque um dos momentos que a pessoa mais gosta de se movimentar é durante a proclamação do Evangelho e, na sequência, durante a homilia do padre ou do ministro da palavra. E aí a pessoa chama atenção. Chama atenção e desloca a atenção. Você pode perceber, geralmente as pessoas gostam desse momento. Elas vão ter que fazer uma coisa, por exemplo, faz de conta que eu percebo que tem pouca hóstia para todo o povo. Geralmente as pessoas resolvem, na hora da homilia, se levantar, pegar a âmbula, colocar a hóstia. E quem está sentado lá na assembleia, na nave, está percebendo todo esse movimento e não está mais fixando os seus ouvidos e seu olhar naquilo que o presbítero, que o ministro da palavra está proclamando ou falando. Então, bastante cuidado, tá bom? Bastante cuidado com essas movimentações. Muito bem. Gente, aparece agora mais um cântico processional. Só um detalhe que eu não falei. A aclamação, ela também é um cântico que tem um caráter processional, porque ela acompanha o deslocamento do ministro até o ambão. Até o ambão, que é o nome correto da mesa da palavra. O ambão é a mesa da palavra. Então, a atenção, a comunidade percebe o ministro se deslocando para proclamar o evangelho. Então, ele também é um cântico que acompanha essa procissão. Às vezes, o padre leva o evangeliário, ou o diácono leva o evangeliário. Então, ele tira o evangeliário do altar e leva até a mesa da palavra. É uma procissão enquanto nós cantamos o aleluia da aclamação evangelho. Então, a aclamação evangelho, ele também é um cântico processional, porque ele acompanha a procissão até a mesa da palavra, o deslocamento até o ambão. Muito bem, temos um outro cântico, que também é um cântico processional, que é o cântico de oferendas, a preparação de oferendas. Alguns também vão chamar de apresentação dos dons. Canto de oferendas, preparação das oferendas, preparação dos dons. Vai se chamar isso, né? Deve-se evitar a expressão canto de ofertório. Canto de ofertório. Porque o ofertório verdadeiro é quando nós oferecemos o Cristo, isto é, o pão e o vinho já consagrados. Quando o padre eleva e diz por Cristo, com Cristo e em Cristo, este ato é o verdadeiro ofertório. Então, aquele momento onde nós oferecemos pão e vinho, que depois serão consagrados, é a apresentação dos dons. E ele é acompanhado pelo canto de oferendas, para se realizar a preparação das oferendas, ok? Ele é um canto, então, que acompanha a procissão das oferendas, dos dons, e o texto do canto, necessariamente, ele não precisa falar de pão e de vinho. E também ele não precisa, obrigatoriamente, falar de oferecimento ou de oblação, ok? Ele é um canto que deve sintonizar o nosso coração para a oferta dos nossos dons. Simplesmente isso, tá? Uma coisa muito importante é que tudo que é apresentado como oferta não deve voltar ao dono. Precisa ser partilhado e doado. Então, tudo aquilo que nós ofertamos no altar, ele deve ser ofertado. Então, por exemplo, se eu for ofertar um caderno no altar, o certo é que esse caderno seja doado e não volte ao dono. Não tem sentido eu ofertar uma coisa para pegar de volta. Então a gente via muito aquelas procissões antigas, né? A pessoa pega e levava lá uma enxada, né? Levava uma enxada no dia do lavrador ou no dia do trabalho. E depois termina a celebração, aquela enxada o dono pega e leva para casa de volta. Não tem sentido. Aquilo que é apresentado é doação, então deve ser doado. Ok? Por isso então que na liturgia muita gente começou a parar de ofertar essas coisas porque não há sentido em ofertar as coisas e tomar para si de volta. Não tem sentido. Ok? Então preste atenção a isso, tá? Tudo aquilo que é ofertado só tem sentido se for doado.
Por isso tem sentido, por exemplo, associar às oferendas do altar alimentos que são doados para serem distribuídos aos mais carentes, os que estão passando dificuldade. Faz todo o sentido, porque isso é pura doação, tá bom? Então aquilo que é doado não deve voltar ao dono que doou, tá bom? Porque se eu estou ofertando, significa que o dono agora é Deus, e a igreja, em nome de Deus, vai fazer o caminho correto com aquilo que foi doado, ok? Quando se canta o cântico de oferendas, se tem a coleta. Aquilo que é ofertado na coleta, aquilo é administrado pela própria igreja, porque foi dado, não volta para o dono. Ele foi doado, ele foi devolvido. Então não volta para o dono. Ok? Muito bem. Então isso é muito importante, por quê? Porque se ele não retorna, ou melhor, se ele retorna para o dono, verdadeiramente, ele não foi ofertado. É ofertado. Né? Porque eu peguei de volta. É simples assim. Muito bem. Aí nós temos um cântico da parte fixa, que é o santo. O santo. O santo, ele é um cântico aclamativo, é um canto aclamativo, que tem um pé no livro do profeta Isaías e tem um pé no livro do Apocalipse de São João. Ele se divide em duas partes. A primeira parte, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Que reproduz o louvor dos serafins, dos querubins, da milícia celeste, no livro da profecia de Isaías. Tá? E também no livro do Apocalipse de São João. A segunda parte, bendito que vem em nome do Senhor, certo? Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, expressa o brado, o triunfo do povo de Deus, que acolhe Jesus, o Messias, o Salvador. Geralmente, a letra do santo, ele tem que ter esses componentes. Pode variar, não tem problema, ele pode variar, mas ele tem que ter esses elementos que são os elementos do livro do profeta Isaías e do livro do Apocalipse de São João, com a aclamação famosa, acolhendo Jesus em Jerusalém, a sua entrada triunfante em Jerusalém. Detalhe, esse tipo de canto, o santo, ele não deve ter longa introdução, tá bom? Quando o padre fala cantando a uma só voz, já se deve entrar com os instrumentos e o quanto antes cantar, melhor. Então deve-se evitar aquelas longas introduções, onde a pessoa vai solando tudo e só depois canta, tá bom? Deve-se evitar. Ele é um canto de resposta. O padre aclama e vocês respondem em aclamação. Então, deve-se evitar longas introduções no canto do santo. Muito bem, as respostas da oração eucarística. As respostas da oração eucarística. As respostas da oração eucarística foram introduzidas a partir da reforma litúrgica para favorecer que a oração eucarística ela seja um diálogo entre a comunidade e o presbítero que está in persona Christi. O Cristo é o sumo e eterno sacerdote, ele que apresenta ao Pai. O padre está in persona Christi apresentando ao Pai. É a pessoa de Cristo que está apresentando ao Pai e não o padre. O padre só está in persona Christi. Então, as respostas são diálogo entre a voz de Cristo e a igreja celebrante, tá? Ao Pai, por meio de Cristo no Espírito Santo. Então, as respostas, elas são uma forma bonita de diálogo estabelecido nesta verdadeira oração. Então, se possível, deve-se cantar as respostas da oração eucarística. Outro detalhe. Quem escolhe a oração eucarística é o presbítero
presidente. Tá bom? Na comunidade, o presbítero, o presidente, ele é que vai escolher a oração eucarística. Nos nossos livros litúrgicos, como por exemplo a liturgia diária, o Deus conosco, o Pão Nosso, nós teremos o quê? Uma sugestão de oração eucarística. Uma sugestão de oração eucarística. Tá bom? É uma sugestão. Quem decide, quem escolhe é o presbítero. Então, eu acho muito divertido nas comunidades que as comunidades perguntam pra gente, isso é legal. A gente vai celebrar na comunidade, a comunidade chega pra gente, ô frei, ô padre, qual vai ser a oração eucarística? É bonito isso, é bonito. Né? E aí a gente pensa assim, vai ser tal oração eucarística. E a comunidade canta. Se possível, é importante combinar antes. Por quê? Porque a comunidade prepara o cântico. Tem orações eucarísticas que as respostas são mais longas, são mais específicas. Por exemplo, a oração eucarística 7, a oração eucarística 8, que são as orações sobre a reconciliação. Fazei-nos, ó Pai, instrumento de vossa paz. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Bonito. São respostas bonitas, mas tem que ser bem ensaiadas. Então, se possível, combinar antes com o presbítero para que a gente possa cantar bem. Cantar as respostas eucarísticas é uma dádiva. Particularmente, eu gosto muito. Deve-se evitar aquelas respostas que são duplas, que a gente canta e recanta. O ideal é a gente ir cantando com a comunidade com o passar do tempo, que a comunidade já vai se acostumando com a resposta da oração eucarística. E aí a comunidade vai saber de cor, tá bom? É o ideal. Tá bom? Enquanto isso não acontece, a repetição talvez se faça necessária, para que a comunidade possa responder através do canto. Muito bem, nas respostas da oração eucarística, também nós colocamos as doxologias. Então, por exemplo, eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Então é para cantar isso, é para cantar o amém. Quando o padre canta, vocês também cantam o amém. É importante cantar o amém do por Cristo, com Cristo, em Cristo. É bonito. Gente, na liturgia, dá uma dica prática, tá? Deve-se evitar o canto do Pai Nosso. O Pai Nosso, o ideal é ser rezado na missa. Eu não digo uma vez ou outra a gente cantar o canto do Pai Nosso, uma vez ou outra, é legal, não é ruim não, tá? Mas sempre não, evitar. O Pai Nosso é para ser rezado, e a gente para no Pai Nosso para rezar. Eu sempre falo para os ministros, você vai buscar a Eucaristia no sacrário, busque depois do Pai Nosso, nunca no Pai Nosso. Porque é importante que o ministro pare, nossa, até bati aqui, ó. É importante que o ministro pare para rezar o Pai Nosso com toda a comunidade, tá bom? Muito bem, aparece um outro cântico também, parte fixa, um cântico muito importante, que é a fração do pão. Esse cântico, ele acompanha um ato litúrgico, que é o ato da fração do pão. Nós chamamos esse cântico de Cordeiro de Deus. Gente, ele é um cântico especial na igreja. O mais ideal desse cântico é que o solista cante Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, e a comunidade cante, tende piedade de nós. Esse diálogo. Às vezes não é possível, então toda a comunidade deve cantar o Cordeiro de Deus. Ele é uma prece bonita, é uma prece litânica.
E após cada invocação nós respondemos: tende piedade de nós, e no final nós respondemos: dai-nos a paz. Esse cântico não deve ter introdução musicada. Por quê? Porque este canto ele acompanha a fração do pão. A fração do pão. Às vezes o padre está lá fracionando o pão, fracionando o corpo de Jesus e misturando o cálice, e o canto ainda está tocando e não começou a cantar. Depois que o padre termina de colocar o corpo no sangue de Cristo, aí começa a cantar. O cântico não acompanhou o ato litúrgico. Então é muito importante que o cântico não tenha introdução, só tenha lá uns pequenos acordes e logo se comece a cantar, para acompanhar a fração do pão. Então, vou repetir, esse cântico, o Cordeiro de Deus, não é para ter introdução. Você só dá 1 ou 2 acordes e já começa a cantar, porque esse cântico acompanha o gesto litúrgico, a ação litúrgica da fração do pão. Ok? Não tem sentido, eu fiz a fração do pão e só depois começa a cantar. Então, os músicos têm que ficar espertos. Quando se for realizar a fração do pão, já deve-se começar a cantar. Outro detalhe. Geralmente a gente canta: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. E por fim, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Às vezes, numa celebração, a gente tem aquela hóstia grande, né? Tem vários concelebrantes, e ali então vai se partir o pão em várias partes. Vai ser feita a fração do pão. E aí, então, o padre demora. Quando isso acontece, nós devemos cantar a primeira parte: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, mais vezes. Quando o padre estiver terminando, aí termina: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Então, geralmente, o mínimo é cantar 2 vezes o tende piedade de nós e 1 vez o dai-nos a paz. Mas se houver necessidade, a fração do pão for maior, for longa, aí pode-se cantar mais vezes o Cordeiro de Deus, tende piedade de nós. Ok? Muito bem. Aí nós temos um outro canto, que é o canto processional. Um outro cântico, então, que é um cântico processional. Este cântico, então, é o cântico de comunhão. O canto de comunhão. Uma grande dificuldade dos cânticos de comunhão é que muitas vezes as pessoas colocam cânticos que são mais assim subjetivos, umas coisas meio que emocionais ali tudo, né? E o cântico de comunhão é necessário que ele tenha uma base teológica mais profunda. Porque a comunhão é o ato de estarmos em sintonia com o Cristo Jesus, que permanece na gente e a gente permanece nele. Então, nós temos que tomar muito cuidado e temos que evitar aqueles cânticos que são muito assim emocionais, emotivos, às vezes parecidos com cânticos de igreja evangélica, aquela coisa toda. Nós temos que parar com isso. O cântico processional da comunhão acompanha a procissão de comunhão. Então tem que falar do povo a caminho, tem que falar do Cristo que se doa como pão, tem que se ter aí conteúdo bíblico, tem que se ter uma melodia que ajude a gente a caminhar até o Cristo para recebê-lo em comunhão. Ok? Ele deve traduzir o espírito comunitário da comunidade que caminha em procissão. Então ele não pode ser só apenas um cântico pessoalzinho. Ele tem que ajudar a comunidade a caminhar junta para o Cristo Jesus, tá bom? O Cristo Jesus. No Missal Romano, no Missal Romano, vai estar lá no número 56. No número 56 do Missal Romano, vai estar assim: enquanto o sacerdote e os fiéis recebem o sacramento, entoa-se o canto de comunhão, que exprime pela
unidade das vozes, a união espiritual dos comungantes, demonstra a alegria dos corações e torna mais fraternal a procissão dos que vão receber o corpo e o sangue de Cristo. Bonito, né? Bonito. Então, gente, o bom seria que o cântico de comunhão, acolhesse o espírito do evangelho proclamado do dia, ou pelo menos o espírito do tempo litúrgico vivenciado naquele momento. Tá bom? Isso é importante. Então, o cântico de comunhão ajuda a comunidade a caminhar em procissão e ajuda a comunidade a receber em sua vida o corpo de Jesus. Muito bem. Pós-comunhão. Muitas comunidades, elas cantam o chamado cântico pós-comunhão, ou cântico de meditação. Termina-se a comunhão, a comunidade opta por um canto mais suave, que ajuda as pessoas que comungaram a vivenciarem um momento contemplativo da Eucaristia que foi recebida. Boa parte dos liturgistas falam que não se deve ter esse canto. Mas também há uma boa parte dos liturgistas que defendem a possibilidade de se ter este canto. Qual a minha dica prática? Se é para ter esse canto, que seja um canto que ajude a rezar. Não deve ser um cântico com letra boba. E também não deve ser um cântico com melodia que atrapalhe o silêncio. Então deve ser um canto com uma maior suavidade e com uma letra que ajude a estar em sintonia com Deus. Ok? Pode-se cantar esse cântico? Pode-se cantar esse cântico, mas ele deve ajudar a rezar e não atrapalhar o silêncio litúrgico, tá bom? Então não é para ser um canto rápido demais, um canto com muita percussão, um cântico que faz com que eu quase sambe. Não, não é. É para ser um canto que leve-me ao silêncio, tá bom? Então, se tem isso. Muito bem, o último cântico é mais um cântico processional, o cântico de despedida. Ele acompanha a procissão de saída, a procissão de despedida. O cântico de despedida, ele deve ser um cântico de envio, mas também pode ser um cântico de louvor, que faz com que a comunidade tome consciência da sua missão. Estou voltando para casa, estou cheio de Cristo, eu quero transformar o mundo. Por isso, então, deve ser um cântico que me ajude a voltar para casa. Tá bom? Isso. E ele é um cântico que deve acompanhar a pessoa saindo da igreja. Então, ele não é um cântico que eu devo cantar para fazer a pessoa ficar na igreja. Pessoal, vamos cantar o cântico de despedida e depois a gente vai embora. Não, ele é para acompanhar o pessoal indo embora, tá bom? O padre ou o ministro da palavra deu a bênção final, a comunidade se despede e começa a sair. Esse canto acompanha a comunidade saindo, tá bom? Então, ele é para isso mesmo. É para cantar para o pessoal ir embora. Tem gente que fica e canta até o final o canto, mas tem gente que já vai embora. E o canto é para isso, é para acompanhar a pessoa indo embora, tá bom? Então não é para você ficar chateado se a comunidade está indo embora enquanto se canta, porque esse canto é para isso. Um último aspecto, cântico de paz. Cântico da paz, o abraço da paz. Nós cantamos durante muitos anos o cântico que acompanhava o abraço da paz. Esse canto caiu em desuso. Por quê? Porque as pessoas faziam deste momento, o momento do abraço da paz, um momento de recreio eucarístico, onde a pessoa então tinha gente que saía cumprimentando todo mundo e todo mundo ia se cumprimentando na frente e atrás e tem que passar um por um ali tudo, né? E aí o que aconteceu
esse momento ele se prolongava numa verdadeira festa, num verdadeiro piquenique, onde as pessoas conversavam: e aí, como que você tá? A paz de Cristo para você, que bom que eu te vejo, ou a paz de Cristo, há quanto tempo que eu não te via, que legal que você tá aqui. A pessoa sai cumprimentando tudo, né? Depois a gente entra no Cordeiro de Deus e na fração do pão, e a pessoa ali na fração do pão, o padre fazendo a fração do pão, e as pessoas ainda se dando o abraço da paz. O abraço da paz, ele acompanha as pessoas que estão mais próximas da gente. Por quê? Porque não é a minha paz, é a paz de Cristo que eu estou transmitindo para o irmão. Eu transmito para o irmão aqui perto, o irmão perto transmite para os seus, o irmão dali transmite para os deles, e assim vai atingindo todo mundo. A paz de Cristo vai se esparramando. Não é a minha paz que tem que atingir todo mundo, é a de Cristo. E eu só estou transferindo a paz de Cristo para quem está perto de mim, porque quem está perto de mim vai transferir para quem está perto dele. Então, esse é o aspecto básico do abraço da paz. Então, o que aconteceu? Caiu em desuso porque o pessoal abusou desse momento. Então, caiu em desuso. Então, hoje, poucas comunidades cantam o abraço da paz. E muitas comunidades realizam o abraço da paz ao fim da celebração. No momento de despedida. Ok? Então, o cântico de paz, hoje, ele também pode ser utilizado como canto de despedida, que acompanha a procissão de despedida, a procissão de saída da igreja. Ok? Claro, em tempos de pandemia, nós estamos omitindo o abraço da paz por questões óbvias de contaminação. Ok, pessoal? Esse é o nosso bate-papo. Eu agradeço muito a vocês, espero que eu tenha ajudado nesse momento. O nosso próximo encontro será sobre os lecionários da igreja, os livros da palavra de Deus que acompanham as nossas celebrações, tá bom? Nós vamos falar então sobre os lecionários da igreja. Eu desejo a você um grande abraço em Cristo Jesus. Que o Senhor vos proteja e vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem para você, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.